realidade, o Fórum de Serviços Profissionais está me dando uma oportunidade, rigorosamente uma oportunidade, de fazer aqui algumas relembranças e rememorações. Eu já vinha a este propósito, mas o Vésio já me furtou algo, né, de que eu iria falar. Porque, na verdade, meus companheiros, eu tenho raízes aqui no Bom Retiro desde a minha governadoria do distrito. Porque a primeira reunião de trabalho que eu fiz, assim que eu fui eleito governador do distrito 410, e eu fui eleito governador para o distritão, depois que houve o redistritamento. Eu fui a uma reunião na casa do Vésio, com o Hélio Rossoni e o Cláudio Kitt, que foram os dois companheiros que me acompanharam durante o ano da governadoria e que foram realmente companheiros excepcionais. O Rossoni era o presidente de uma comissão de serviços gerais, sorte que era pau para toda a obra do distrito naquele ano da governadoria. E o Cláudio Kitt era eternamente o feitor da carta mensal do Boletim do Clube, com uma particularidade, de uma paixão rotária indescritível. Então, eu tenho essa lembrança que eu me permito rememorar aqui, porque as raízes estão aqui de companheiros do Bom Retiro. Isso, precedendo esse fato, evidentemente, houve essa genialidade que me aconteceu no meu plano divino, que é o meu propósito. Você falou de que eu conduzi, através do meu mestre interior, a indicação do Vésio para ser um rotariano aqui no Bom Retiro. E ele já vai aqui para 40 anos que é a Associação Rotária. Eu entrei em 64 no Rotary Clube de Osasco, mas eu não sou mais do Rotary Clube de Osasco. Eu sou associado do São Paulo, também nunca morei em Osasco. Era na época curte, em que as classificações eram tomadas pelo local de trabalho e não local de residência. Então você só entrava no Rotary no local onde você exercia a sua profissão. E o meu primeiro escritório de advocacia foi em Osasco, porque eu tinha um cunhado que depois foi até candidato lá a prefeito, você se lembra? Primo da Aldila, o Crepal. E nós montamos um escritório em Osasco. E em razão dessa atividade, eu fui admitido em agosto de 1964 no Rotary Clube de Osasco. 3 anos antes de nós. Pois é. Eu vi a fundação do Bom Retiro, que se reunia aqui no restaurante, eu dizia para o Vésio, na Rua dos Italianos. Os italianos. Exatamente. Isso já foi. Existem as reuniões preparatórias da fundação. Não, as preparatórias foi na Mamarana. 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 E a outra pessoa que eu quero me referir aqui é a Eunice. Porque a Eunice, ela foi a coordenadora da Casa da Amizade na Conferência Distrital que nós realizamos em Campos Jordão. E o Carlos Jesus Dias, que foi o presidente desse ano rotário do Olhar Além, ele se lembra muito bem disso. Ele foi o presidente do Bom Retiro no ano 91-92. E tive gratas recordações deste ano de realizações da sua presidência aqui no Rotary Clube de São Paulo. E muito me agradou depois do seu retorno para o clube. Você teve um afastamento, tirou umas férias aí, você retornou. 8 anos. E nessa conferência, eu quero fazer um depoimento público, testemunha ocular da história, de que o mastro que foi colocado lá na conferência distrital no Hotel Leão da Montanha foi esse cidadão aqui à direita do Carlos Jesus Dias, Irineu Burim, porque nós fizemos uma conferência distrital em Campos do Jordão, fizemos no Hotel Leão da Montanha, porque não tem centro de convenção, como não tem até hoje, tem lá um centro, mas muito fora da cidade, tem ali no centro onde o Clóvis Prada fez a convenção, mas que não é muito adequado. E nós fizemos o Leão da Montanha porque não tinha nada disso naquela ocasião. E o Leão da Montanha adaptou uma quadra de vôlei basquete que tinha para fazer a nossa conferência. Você se lembra disso. E a reunião da Casa da Amizade foi feita no Hotel Estoril, que por ser mais próximo do centro e porque tinha um programa mais espetacular que a conferência, essas senhoras, junto com a minha esposa na ocasião, a minha mulher, a Clélia, tinham mais gente lá na Casa da Amizade do que na conferência. Exatamente. E aí o Irineu Burim levou e fez o mastro, porque o Hotel Leão da Montanha não tinha mastro. E nós tínhamos que fazer o hasteamento da bandeira, e foi o Irineu Burim.
vejam, meus companheiros, que este fórum aqui não foi realmente para eu vir aqui para fazer um fórum, foi aqui para a gente fazer essa rememoração de companheirismo, que é um negócio gratificante para todos nós. Foi uma conferência lindíssima. Lindíssimo, né? Só que Então, para vamos subir a montanha e olhar além. Só que subida e descida lá, subir e descer, vai para cá, vai para cá. Foi muito bom. Mas, respondendo agora, eu diria ao Kurt que não acabaram as classificações, viu, Kurt? É que há uma banalização geral, meus companheiros do Rotary, porque hoje nós não abrimos classificação para admitir um companheiro, senão que o companheiro que é admitido é que abre a sua própria classificação. É isso aí. Ele mata o bagunçado da pau. É isso que está acontecendo. Então, nessa época passada, quando você entrou lá, que só podia entrar como metalúrgico e não como químico, ou como químico e não como metalúrgico, porque a classificação estava preenchida. E não tinha esse jeitinho de abrir uma classificação para adaptar um companheiro que chegasse. Então, a classificação era aquela classificação. E isso existe até hoje, este regulamento não foi alterado. Mas os nossos procedimentos, nós estamos alterando. Banalizando o Rotary, por quê? Porque o Rotary quer a todo custo aumentar o quadro social. E o desenvolvimento do quadro associativo, que eu, para fins didáticos, no ano da minha governadoria, eu chamava isso como uma aspiração permanente do Rotary. Olha, eu falei aspiração, você ouviu falar disso? Aspiração permanente do Rotary. Nós transformamos isso numa obsessão permanente do Rotary. E por isso é que simplesmente se derrogou o princípio das classificações. E digo mais, Kurt, você disse que aqui é um clube de aposentados, não é só aqui. Você tem muitos clubes que já têm um grande número de aposentados. E aí se não tivesse os aposentados, porque aí o clube teria envelhecido. Infelizmente essa é a verdade, porque no passado, quando eu ingressei em Rotary, até uns 20 anos depois, aposentado não tinha classificação. O aposentado ia para serviços anteriores. O Rotary tinha uma classificação que chamava serviços anteriores. Você se aposentava e você não tinha mais, porque a classificação era um profissional atuante. Você tinha que ter uma profissão, senão você não pode ser rotariano. Ainda é assim, gente. Ainda é assim. Não houve alteração. Ninguém chega no guichê do Rotary e diz que quer ser rotariano, porque cada um de vocês vota para admitir um novo companheiro. Então essa história de imagem pública do Rotary é um negócio meio sem sentido, porque na verdade eu não tenho que ficar fazendo publicidade e marketing do Rotary para admitir um sócio, porque depende do seu voto, a entrada de um rotariano aqui. Não importa se o clube faça ou não faça projeto. Um voto contra não entra. Não entra. E mais, o servir através da profissão. Eu digo que fundamentalmente ser rotariano é servir através da profissão. Isso aí. Fundamentalmente. Isso é o Os estilianos, normalmente todos os companheiros falaram exatamente isso. Aliás, eu fiquei agradavelmente surpreso, porque há clubes em outras ocasiões que eu faço essa pergunta de servir através da profissão e confundem, pensando que o servir é dar de si em projetos na comunidade, é fazer doações, é fazer o comportamento do companheiro na comunidade, não servindo na sua profissão, mas doando serviços, como se ele estivesse executando determinados projetos. Servir através da profissão é aquilo que vocês definiram. Não é nada disso que alguns clubes e alguns companheiros erroneamente me definiram. É isso que o Stilianos falou, que o Kurt falou, que você falou. Ou seja, servir através da profissão é você agir com honestidade, com probidade, com ética. É agir dentro da sua profissão na comunidade como se você fosse um cidadão ilibado, cumpridor dos seus deveres. É isso que o Rotary recomenda. Ele não diz que você, Carlos, vem fazer política aqui dentro. Você não pode fazer propaganda nem partidarismo. Mas diz assim: eu quero que você seja o melhor deputado dentro da sua profissão. Sirva dentro da sua profissão. Exatamente, porque aí é o serviço através da sua profissão.
Que é Eu quero emprestada que você- pelo Rotary. A classificação não é dele, é emprestada pelo Rotary. Quem? A classificação. Exatamente, exatamente. Então este é o significado do servir através da profissão. E como é que você executa esse serviço através da profissão com esta dignidade? Aí vamos responder Eunice. Obedecendo às 8 regras da declaração dos executivos. Vocês se lembram dessas 8 regras? Eu recomendaria aqui, me permitiria recomendar ao presidente Luiz Fernando que procurasse no escritório do RI, não só a prova quadro que você tem lá de graça, a prova, mas também a declaração de executivos. E fizesse eventualmente a distribuição para cada companheiro colocar no seu escritório, na sua empresa, dessa declaração de executivos, e que tem lá 8 regras fundamentais do servir através da profissão. E uma delas, Eunice, eu me lembro muito bem, a regra número 8, ela diz assim, que você tem que executar o seu trabalho, tem que servir através da sua profissão, fazendo através do exercício diário da sua profissão, no seu escritório, no seu trabalho, você tem que servir de tal maneira que quem e nenhum rotariano ou outra pessoa possa tirar de você uma vantagem que você não daria através do seu trabalho, da sua profissão, a qualquer outro cidadão da comunidade. Isso significa que eu, simplesmente pelo fato de eu ter um distintivo, eu não vou no teu consultório para você me dar 50% de abatimento. Ou me dar de graça o teu serviço. Ou pensar que porque é rotariano tem que prestar serviço de favor. Graça. A 8ª regra da declaração de executivos diz exatamente isso. Que não é porque é rotariano que tem que tirar vantagem que não seria dada a qualquer outra pessoa da comunidade, a qualquer outro cidadão. Essa é a regra, está lá escrito. Por isso que é uma coisa maravilhosa esta regra de servir através da profissão, que significa esse trabalho, esta prestação de serviço que nós damos através da nossa profissão, mas com probidade, com ética, com a verdade. A prova 4. Cumprindo as regras da prova 4. Aliás, eu não sei se eu já falei isso para vocês aqui. Certamente eu falei lá no nosso treinamento do presidente, que ele estava lá, o que significa a verdade para mim hoje. Olha, ele evoluiu. O Rotary me deu uma oportunidade de evolução. E eu digo sempre que o Rotary é oportunidade de realização pessoal, não é, Zilda? Eu ouvi você falar sobre o propósito, você não falaria em nenhum canto que não fosse o Rotary. O Rotary te deu esta chance de falar no propósito. Aliás, essa oração, quase oração, né? Essa ode que você fez sobre o propósito de cada um, me fez lembrar que eu já tenho, eu sei qual é o meu propósito, eu já descobri. E esse propósito que ela fala, eu encaro como o meu plano divino. É o plano divino de cada um. Você tem um plano divino, as promessas que você realizou para o teu Cristo interno, para o teu mestre interno, seja lá quem for, do coração nosso, o templo e a religião é o que está dentro do nosso coração. E é lá que você veja as suas promessas e os compromissos da sua vida, está tudo escrito ali. Você tem que ter as intuições adequadas agora para se lembrar de tudo. Para se lembrar do propósito. Na segunda pergunta,